Fala aí, galera, beleza? Boa tarde, professor Aloysio Medeiros. Estamos aqui com grande orgulho no Instituto Oliver e a gente vai tratar nesses próximos blocos, a gente vai iniciar o nosso curso em que vamos estar abordando os aspectos mais importantes do pacote anticrime, da lei de abuso de autoridade e justamente com a lei de abuso de autoridade que a gente vai começar a trabalhar com vocês. O que a gente tem de importante a estar passando, né, de conteúdo, né, com profundidade para nos prepararmos para os concursos, carreiras policiais, tribunais, polícia judiciária, polícia militar, ostensiva, guarda civil, né? Então, o que a gente tem que saber? É muito importante essa legislação que a gente passa a tratar com você agora. O que nós vamos falar, né, da lei de abuso de autoridade? Nós tínhamos uma lei da década de 60, lei 4898 de 65, ela já estava desatualizada e tinha alguns ajustes que necessitavam ser feitos e implementados, né, na nossa legislação. Ela era endereçada apenas ao Poder Executivo, então essa Lei 4898/65 tinha como destinatário os excessos, eventuais excessos cometidos por agentes públicos, né, do Poder Executivo. E a Lei de Abuso de Autoridade de 2019, ela foi mais ampla, ela procurou abarcar, procurou alcançar, abranger todo mundo, ou seja, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, é, enfim, a galera toda dos três poderes, beleza? Então, nesse ponto já foi positivo, porque naturalmente que toda medida que preveja eventual criminalização de conduta, se não houver previsão explícita, expressa, se amoldando, né, aos três poderes, obviamente que o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo vai dizer, não, isso aí está fora, isso aqui não pode se aplicar a um juiz, a um promotor, ok? Então, andou bem a lei em ampliar o alcance, né, do chamado sujeito ativo do crime, aquele cara que venha a cometer aquele eventual crime. Então, o que a gente tem ainda de importante a estar destacando com vocês? Né? A lei possui 24 crimes, tá? Esses crimes possuem, em regra, uma pena que vai de 1 a 4 anos, ou seja, boa parte delas elas são da competência dos juizados especiais criminais, né? Ou seja, de 6 meses a 2 anos, ou seja, até 2 anos, crimes de menor potencial ofensivo, é aquele cuja pena máxima não ultrapasse os 2 anos, beleza? Então, a gente vê que é uma lei que está sendo questionada, existem 7 ações diretas de inconstitucionalidade, movidas em regra por aquelas instituições que defendem os interesses corporativos, né? A Associação dos Membros do Ministério Público, a Associação dos Magistrados, a Associação dos Fiscais, enfim, todos aqueles que foram alcançados pela nova lei, que já não é tão nova assim, é de 2019, né, entrou em vigor em 2020, ela, eles inconformados e começaram a distribuir ações diretas de inconstitucionalidade. O fato é que o ministro Alexandre de Moraes ele não acatou, né, não concedeu liminar e a lei está valendo, né? Ou seja, claro que essa questão vai ser submetida ao Pleno do Supremo Tribunal Federal para aferir se existe alguma inconstitucionalidade na legislação. Ok? Então, o que nós temos de importante? É uma lei em que momento que ela surgiu, senhores? Vale a pena a gente reprisar. Foi em setembro de 2019, como uma resposta, né, à desconfortável situação envolvendo a Lava Jato. Né? A Lava Jato, do ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, em que várias situações começaram a ocorrer e que foram sendo vistas não de uma forma bacana pelo parlamento. Né? Isso acabou gerando um grande desconforto, porque representou uma reação do Poder Legislativo ao que, na sua percepção, teria sido um excesso cometido pelo MP, pela PF, pelo Poder Judiciário. Né? É claro que os países, né, do primeiro mundo, dito do primeiro mundo, Alemanha, França, Estados Unidos, enfim, Inglaterra, todos eles possuem normas, leis que venham a criminalizar condutas de agentes públicos no exercício da função que cometam eventuais excessos. É normal isso, ok? Assim como penso que, de certa forma, em que pese esse viés de revanche que surgiu, né, capitaneada por Renan Calheiros no Senado, enfim, era uma lei que estava dormindo desde 2017,
e aí em 2019 chegou-se, né, não, agora vamos avançar com isso aqui, porque eles estão batendo na gente, uma série de pessoas, de políticos, principalmente, sendo presos. Então, nesse sentido, surgiu num momento político em que ex-presidente sendo preso, enfim, ministro de Estado, deputado, senador, então tudo isso levou a uma reflexão do parlamento em fazer uma gestação mais acelerada, né, digamos assim, dessa lei, apresentando uma série de condutas que estão sendo questionadas justamente no Supremo por serem altamente abstratas, né? Definições que podem gerar uma certa insegurança jurídica de acordo com essas corporações, né, que estão ali, que têm legitimidade para estar apresentando ação direta de inconstitucionalidade. Tanto que das 7 ações diretas de inconstitucionalidade que eu pesquisei, 6 são relacionadas a aquelas pessoas, aquelas autoridades, associações de magistrados, de membros do Ministério Público, de auditores fiscais, de polícia, né, de policiais, porque são os atingidos, né? Certo ou errado, né? A gente pode até fazer um comentário ou outro aqui de natureza política, mas a gente tem que se pautar no que está valendo, no que está na regra, no que está escrito na regra e que constitui uma conduta criminal, né? A partir de agora, o sujeito pode vir a responder. Então, uma série de situações que antes eram vistas como algo deselegante, algo censurável do ponto de vista administrativo, ou seja, o sujeito, o servidor que cometesse aquele tipo de situação poderia estar sujeito a uma punição disciplinar, eventualmente até mesmo a demissão, ele agora passa a ter também uma conduta criminal. Então vamos ver aqui alguns aspectos que a gente chama a sua atenção. A lei, como eu destaquei, ela foi de setembro de 2019, entrando em vigor no dia 3 de janeiro. Ela revogou expressamente uma série de dispositivos, tanto do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como da própria lei, revogou expressamente a lei de abuso de autoridade da década de 60, né, ou seja, a lei 4898. Ainda a lei 7.960, né, que trata da prisão temporária, tá? E algumas normas previstas no Código Penal. Aí nós temos logo no artigo 1º, né, a definição daquelas pessoas, artigo 1º e 2º. Artigo 1º vai apontar a natureza da lei, né, que vai definir os crimes de abuso de autoridade. Uma primeira dúvida que já pode surgir, prezado aluno, é se quem não é servidor, tá, poderia estar respondendo pela lei de ter cometido, pode cometer abuso de autoridade. A resposta é positiva, desde que ele esteja em concurso, né, artigo 29 do Código Penal, em concurso com um agente público no exercício da função, ok? Então a primeira pergunta, pessoas que não são servidoras públicas, não têm nenhum vínculo com a administração, mas venham a praticar uma conduta tipificada nessa lei, ela estando, né, junto a um servidor, essa pessoa pode vir a responder como tendo cometido abuso de autoridade, ok? Então vamos estar passando alguns slides aqui para você acompanhar o nosso material, né, de apoio. Acompanha comigo, como você sabe, né, com grande satisfação agora no curso Oliver, no Instituto Oliver. Eu sou o professor Aloysio Medeiros, né, no meu Instagram está como professor Aloysio Sinuê, sou comissário do TJRJ há mais de 20 anos, beleza? Então vamos lá, essa lei é a Lei 13.869 de 2019. Estamos fazendo as considerações iniciais da legislação. E o seu artigo 1º vai definir como crime de abuso de autoridade aquele cometido por agente público, servidor ou não. Então observe aí, já dá margem a incluirmos quem não é servidor. Portanto, um particular pode vir a responder sim por abuso de autoridade, desde que esteja com um servidor. Ainda, né, todo e qualquer título, né, que venha a unir, né, aquela pessoa ao serviço público, seja ele cargo, emprego, função pública, ainda que esteja ali temporariamente, tá? Esteja ali sem ônus para os cofres públicos. Vamos imaginar um mesário, o jurado do tribunal do júri. Então, toda e qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de vínculo junto à administração ou esteja em concurso com um agente público, vai responder pelos crimes previstos nessa lei, tipificado nessa lei. Como eu destaquei, são 24 crimes, né, criados, alguns que inovaram, né?
essas condutas, e aí vem um aspecto que a nossa doutrina já começou a se debruçar, né, e os próprios magistrados, né, a nossa jurisprudência também, é o chamado dolo específico. Dolo específico de quê? De prejudicar, de beneficiar a si ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, como é que é esse dolo específico? Então, o primeiro deles é o de prejudicar. Então, imaginar o seguinte, né? Um aluno me falou uma vez em que um policial amigo dele não se conformou com o término do relacionamento, né? E a menina, sua ex, estava namorando um outro rapaz. No que ele descobriu quem era o outro rapaz, ele marcou qual era o carro daquele outro rapaz, e aí ele começou a perseguir, encheu o cara de multa, ele era policial militar, né, da parte de trânsito, e culminou a questão envolvendo o quê? Ele plantou drogas, né, no carro daquela outra pessoa. Então, observem, ele tinha um fim específico de prejudicar uma pessoa, ok? Por mero capricho, tá? Por uma satisfação pessoal, ele dizendo, não é minha, não é de mais ninguém, né? Você terminou comigo? Beleza, então, agora você vai ver só. Quem se envolver contigo vai pagar. Porque há nessa situação, na conduta daquele policial, o que? Um dolo específico de prejudicar uma pessoa. Prejudicar, ou seja, levou para o coração um sujeito que ele nem conhecia, tá? Ainda se beneficiar, né? O artigo 33 da lei, muito criticado, né? A famosa carteirada, né? Em que o agente público se beneficiando, vai se beneficiar, né? Inclusive pecuniariamente. O cara vai num show e aí ele simplesmente, não vou pagar ingresso não, irmão, eu sou polícia, eu sou federal, eu sou PRF, né? Então, a norma diz o seguinte, exigir informação, cumprimento de obrigação, inclusive de fazer ou não fazer, sem amparo na lei, tá? E em seu parágrafo único dispõe, incorre na mesma pena quem se utiliza do cargo ou função pública ou a invoca na condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Então, o artigo 33, no seu parágrafo único, tem uma conduta que antes era resolvida pela via administrativa e agora se tornou uma conduta prevista na lei penal, ou seja, foi criminalizada a conduta da carteirada. Então você se depara com a seguinte situação: você é uma pessoa que está, o meu cargo, né? Eu sou comissário de justiça, eu fiscalizo infância e juventude, eu chego lá num baile funk e aí me deparo com um policial que está com a sobrinha, né? Um evento proibido para menores de 18 anos. Ele está com a sobrinha, ele quer entrar sem pagar, porque ele é policial militar, civil, enfim, e ainda quer estar acompanhado da sua sobrinha menor de idade. Então, observem, ele quer obter, na verdade, o que? Uma vantagem, conforme destaca o parágrafo único do 33, ele se utiliza do cargo, invocando essa condição de agente público para se eximir de uma obrigação legal, que não é o caso, mas obter uma vantagem ou um privilégio indevido. Então, digamos, o ingresso é R$ 50, ele não quer pagar, e nem quer pagar a da sobrinha. E ainda, além disso, ele quer o quê? Que ela ingresse no local proibido para menores de 18 anos. Então, observem, é uma lei equivocada, senhores? Com o devido respeito àqueles que criticaram, né? Alguns aspectos a gente pode até pensar, mas tem um viés de revanche? Claro que tem. A revanche contra excessos, porventura, tenham sido cometidos pelo ex-juiz, né? Como a condução coercitiva, né? Mas outras situações, como o grampo, como a exposição de uma ex-presidente, né, num grampo em que ele autorizou a quebra, né, daquela informação, daquele telefonema envolvendo ela, a então presidente, com o ex-presidente, sendo que ele não tinha sequer competência para efetuar grampo no telefone do presidente da República, né? Aí disse, não sabia que era, pô, conversa, né? Vamos combinar. Mas o fato é que trouxe coisas interessantes, né? Tem muita gente que pensa em entrar para a polícia para, enfim, dar tapa na cara de todo mundo, agora eu não pago mais ingresso em cinema, boate, na balada e coisa alguma. Então, observem, esse tipo de conduta agora já está criminalizada.
ok? Porque a gente acha bacana, alguns acham bacana, quando é policial. Agora, você como particular, tu imagina, você vê o sujeito, para no local proibido, você é guarda civil, você é guarda municipal, e aí vê o cara para, quantos e quantos vídeos no YouTube você encontra nesse sentido? E aí o policial, né, quer esculachar o guarda, dizendo, eu vou parar aqui porque eu sou polícia, irmão. Entendeu? Qual é o problema? E aí já parte para o desacato, enfim, toda e qualquer conduta. Agora, nesse sentido, é possível nós recorrermos à lei de abuso de autoridade para estar não apenas denunciando do ponto de vista disciplinar, para ser aplicada uma punição a esse agente público, como ele também por responder por abuso de autoridade. Beleza? Então vamos voltar aqui ao aos nossos slides para a gente dar continuidade à análise da lei. Então, o artigo 1º, em seu parágrafo 1º, vai ter a combatida descrição do dolo específico, que para a Associação de Magistrados é inconstitucional, tá? Porque seria muito amplo, muito genérico. Na verdade, o que pretende a Associação de Magistrados? Dizer que esta lei, ela busca o quê? Uma retaliação, ela busca podar a ação, né, independente da magistratura e do Ministério Público, que combatem, né, a corrupção, o crime organizado, parará, parará. Esses são os argumentos previstos na ação direta de inconstitucionalidade movida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Juízes Federais, as associações de membros do Ministério Público, entre outras, conforme eu destaquei, tá? Mas, enfim, até o presente momento não obteve êxito na Suprema Corte. Pelo contrário, o ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator dessas ações diretas, não suspendeu a vigência, a eficácia dos dispositivos impugnados. São diversos dispositivos impugnados, beleza? Ainda uma norma que é explícita aqui, essa sim visa proteger, né, o magistrado, enfim, os agentes de carreira jurídica, né, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, simples fato, nós temos uma lei que dá brecha, né, a que seja feita uma interpretação de mais de uma forma, uma mais vantajosa ao réu, outra nem tanto, né, outra mais desfavorável. A análise da lei, desde que tenha um mínimo amparo, né, ela por si só não constitui, não configura abuso de autoridade. Beleza? Então, aqui nós temos um mapinha mental, né, sinalizando exatamente isso que a gente estava falando, né, quais são as situações e em relação à interpretação, né, do chamado dolo específico previsto na legislação que ora nos debruçamos e estamos aqui a comentar. Sujeito do crime, sujeito ativo, lembrando, quem é o sujeito ativo lá do direito penal, né, o sujeito ativo ou autor do fato, é quem comete a conduta descrita na lei penal. Então, o sujeito ativo do homicídio, do feminicídio, é aquele que mata, que tira a vida de uma pessoa, dolosa ou culposamente, ok? O sujeito passivo é a vítima, né? Quem é a vítima? Nós podemos ser a vítima, uma vítima específica, ou a própria sociedade é vítima desses excessos cometidos pelos agentes públicos, relacionados ao exercício da função, a pretexto de exercê-la, pretendem obter algum tipo de vantagem por ocupar um cargo, emprego ou função. Imaginar um cara que é policial militar e não quer pagar pelas suas compras. Ah, não, olha só, eu venho aqui, eu vou fazer a segurança, entre aspas, quando eu estiver de serviço, eu vou encostar a viatura aqui e você me dá aí R$ 100 por semana, R$ 200 por semana de compras gratuitamente, tá? Então eu estou tentando, né, obter uma vantagem indevida, em razão do cargo que eu ocupo, tá? Então eu estou praticando abuso de autoridade. Então vamos aqui destacar o artigo 2º da nossa lei, né, de abuso de autoridade. Ela destaca que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, e aí reitera, servidor ou não, da administração, e aí tem um caráter bem amplo, alcançando todo mundo, tá? Da administração direta, indireta, fundacional, quaisquer dos poderes, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, territórios, compreendendo, mas não se limitando a, ou seja, aqui nós temos um rol
exemplificativo, não é rol taxativo. Luiz, o que é um rol exemplificativo? É que admite outras pessoas que não estão previstas naquele elenco, naquele time, né, digamos assim, beleza? Então, vou estar falando algumas pessoas que se enquadram, né, de forma expressa, a própria lei colocou quem é que vai ser sujeito, quem pode vir a ser sujeito ativo de crime de abuso de autoridade, tá? Servidor públicos e militares, ou pessoas a eles equiparadas. Aqui, naturalmente, como eu estou falando da União, Estado, DF, município e territórios, vamos ter servidor público ocupante de cargo efetivo, de emprego público, tá? Militar ou civil, tá? Militares, Marinha, Exército, Aeronáutica, PM, Corpo de Bombeiros, tá? Membros, então como eu destaquei, a lei de 65, lei de 64, né? Ela era apenas endereçada ao Poder Executivo. Essa aqui ficou mais ampla, procurou abarcar, procurou incluir geral, ou seja, todo mundo, tá? Então, membro do Executivo, do Legislativo, né? Do Judiciário, do MP, né? Do Executivo, naturalmente, vai incluir os órgãos da Segurança Pública, o 144, o 142 das Forças Armadas, tá? Membros dos tribunais e conselhos de contas, tá? Os membros são o quê? Os conselheiros do TCM, do TCE ou ministro do TCU, tá? E aí vem o parágrafo único também procurando tornar ampla, pegar geral que preste algum tipo de serviço público. Se liga, reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Aqui o exemplo que eu citei lá do mesário, do jurado, ok? Por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão de entidade abrangidas pelo caput, pela cabeça, né, desse artigo 2º que a gente está falando, beleza? Então, meu amigo, minha amiga, pensa o seguinte, estagiário se estiver no exercício da função, ou junto com um servidor público no exercício da função, praticando um ato ilícito. Então, estagiário, mesário, jurado, servidor estatutário, servidor seletista, ocupa uma função, né, um cargo gratificado, uma função de confiança. Todo mundo aqui está relacionado a uma função pública, vai responder pela lei de abuso de autoridade. Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, que entrou em vigor em 3 de janeiro de 2020. Tamo junto? Show de bola? Então vamos lá, avançando aqui. Aqui nós temos um mapinha mental também, mostrando o alcance desse dispositivo, né, legal, que não se limita apenas a essas pessoas apontadas aqui no artigo 2º. Isso significa que outras pessoas que prestem algum tipo de serviço público também podem se amoldar a sua conduta àquela descrita na legislação, beleza? A ação penal, antes disso, deixa eu lembrar, a título exemplificativo, algumas condutas que estão descritas nessa lei. A gente pode citar alguns casos que foram bem interessantes, né, para dizer pouco, que ocorreram, né? Como eu já destaquei, alguns ocorreram durante explicitamente endereçados, né, as condutas praticadas supostamente pelo então juiz federal Moro, que foi a condução coercitiva do ex-presidente, em que foi deslocado, né, um contingente absurdo de policiais federais para fazer aquela condução, né, de um idoso, né? Lembrando que o que foi considerado inconstitucional pelo Supremo um ano após. Porque a verdade é a seguinte, se você não é obrigado a falar nada, né, se você é investigado, a condução coercitiva da testemunha não é ilegal. Agora, do investigado, o investigado ele pode, em juízo, na audiência, a qualquer momento, se calar, exercer o direito constitucional ao silêncio. E isso não constitui crime. E se a pessoa, a autoridade que apontar para ele, tentar coagi-lo a falar, sob a ameaça de que seria, em tese, crime a sua conduta, vai responder por abuso de autoridade. Então, recapitulando, a condução coercitiva, né, a condução à noite, e a vantagem foi que a lei já sinalizou, né,
O que é considerado noite a partir das 21 às 5 é considerado noite, né, pela lei de abuso de autoridade. Uma outra situação teratológica monstruosa que foi cometida, né, por uma magistrada é colocar uma adolescente junto, na mesma cela que pessoas do sexo masculino maiores de idade. Então, você inserir pessoas de sexo diferente ou menores junto com maiores, esse fato por si só já constitui abuso de autoridade. Vai dizer que isso não é bacana, que não é vantajoso? Claro que é, gente. Então, o momento político que surgiu não foi idôneo? Claro que não, porque representa um revanchismo, mas termos um abuso de autoridade alcançando todo e qualquer agente público, isso é bom para a sociedade. Do tipo, tu é policial, o teu colega gosta de esculachar, de dar tapa na cara, de botar arma na cabeça e coisa e tal. Esse tipo de convivência vai sobrar para você. Sai fora, mete o pé, porque você vai perder o seu cargo que você sonhou, se esforçou tanto, porque tem um colega que não aceita excessos, ok? Então, presta muita atenção na forma de se abordar. É claro que existem também o sujeito ativo, aquela pessoa que está sendo abordada, né? Um desembargador falar que tu é analfabeto, tacar papel na tua cara. Aí você tem que sempre fazer o quê? Agora a dica de quem está há pouco tempo, há mais de 20 anos no serviço público. Pedir para o colega sutilmente gravar a operação. Particularmente quando você se deparar com uma autoridade. Porque essa pessoa, essa sim que está te esculachando, vai vir a responder por abuso de autoridade, não o contrário, não você. Beleza? Então é muito interessante que a gente vê nos Estados Unidos, né? O policial lá, ele fica com uma câmera gravando a abordagem. Isso o protege, ok? Porque lá na frente, o cara que foi abordado, que foi preso, algemado, enfim, vai apontar que houve excesso, você apresenta, não, peraí, a gente tem aqui a gravação, né? Então você está amparado. Beleza? Então vejam a importância da gente conhecer o nosso direito antes de ingressar no serviço público, antes de praticar excessos. Beleza? Então vamos voltar aqui. Lembrando, os crimes de ação, regra geral, são de ação pública e incondicionada. O que isso significa? Eles não estão dependendo de uma autorização da vítima. Os crimes de ação condicionada à representação, exemplo, lesão corporal leve ou culposa, você atropelou uma pessoa, a vítima, a polícia só vai poder fazer alguma coisa se a vítima sinalizar. O policial militar deve chegar, se dirigir à vítima, vai lá no hospital, então no local, o senhor deseja representar contra o condutor do veículo? Sim, desejo. Então, ok. Essa representação é informal, a manifestação da vontade de preferência deve ser subscrita, né? Mas a partir do momento que a pessoa comparece à delegacia, ou que sinaliza para o policial militar o desejo de que o autor do fato, o atropelamento, a lesão corporal culposa, né, responda, essa ação é condicionada à representação, ou ainda tem a figura da requisição do ministro da Justiça, mas o foro mais apropriado é uma aula de processo penal. A gente faz algumas abordagens pertinentes que estejam conexas àquilo que a gente está lecionando, beleza? Tamo junto? Então vamos voltar aqui. A ação é pública e incondicionada. Show? E o parágrafo 1º, ele ampara justamente a eventual inércia do Ministério Público. O que isso significa? Será admitida a ação privada se a ação penal não for intentada no prazo legal. O que é o prazo legal? O prazo legal do MP para denunciar após a conclusão do inquérito policial é de 5 dias do réu preso e 15 dias do réu solto. Ok? Mas isso você também vem em processo penal. Mas o que eu quero dizer? Um aspecto muito importante. O pedido de arquivamento do inquérito policial por si só não significa que o MP não agiu. Ele não autoriza a ação privada subsidiária da pública, que é isso que a gente está falando aqui. Só o MP deixa passar batido o prazo e não faz nada. Ao não agir, é autorizada a vítima ou o seu representante legal a ajuizar a ação privada subsidiária da pública. Ou seja, eu vou atuar porque o promotor não fez nada, meu irmão, ok? Então eu não posso esperar prescrever o crime, beleza? E ainda, o parágrafo 2º confere um prazo, esse prazo é de 6 meses, tá? 6 meses da data em que se esgotou o prazo para oferecimento da denúncia.
Lembrando que o oferecimento da denúncia é após, naturalmente, o recebimento de um relatório da Polícia Judiciária, Civil ou Federal, apontando, né, provas da materialidade e indícios de autoria. Beleza? Então aqui a gente dá uma pausa, né, em relação a esse primeiro bloco sobre a lei de abuso de autoridade. Forte abraço, até a próxima.